Olá, está no ar mais uma edição do Arquitetura e Design. E a nossa convidada de hoje é a arquiteta Renata Poxtarucchi. Olá, Renata, tudo bem? Tudo bem. A Renata está participando da semana acadêmica do curso de Design de Interiores do Centro FAG. Renata, conta para nós como é participar dessa semana acadêmica como palestrante. Fico muito honrada de fazer a abertura dessa semana. Sei que elas já aconteceu em muitas edições. Então, para mim, foi muito legal. É a primeira vez que eu abro um evento desse porte. Como foi que você ingressou na área de arquitetura? Eu sou formada fazem 10 anos. Eu nunca quis ser arquiteta. Quando eu finalizei o colégio na Austrália, quando eu voltei da Austrália, eu não queria nem ser arquiteta, eu queria fazer moda. E eu passei na faculdade, no vestibular para arquitetura a primeira vez, eu não quis cursar, então eu fiquei mais ou menos 6 meses sem fazer nada. Quando eu entrei na arquitetura, nos primeiros semestres até me diziam que eu ia rodar, né? Então eu fiz a faculdade assim, ó, de qualquer jeito, mas nunca rodei, fiz o curso em 5 anos, o que é muito difícil hoje em dia, eu sei, porque a arquitetura realmente é um curso bem difícil de passar. Quando eu me formei em arquitetura, eu nunca tinha estagiado, então é uma coisa que, inclusive, eu falei ontem na palestra, quem faz arquitetura e se preocupa que nunca estagiou, tem uma luz no fim do túnel. Quando eu me formei em arquitetura, meus pais me obrigaram a trabalhar, então eu batia ponto, trabalhava das 8h30 às 6 da tarde, na Florence de Móveis, e aquilo me fez descobrir que eu amava arquitetura e que eu amava interiores e decoração. Aquela oportunidade me fez decolar, e depois de 3 anos a minha chefe falou assim, ó, tu não tem mais o que fazer aqui, vai seguir a tua vida. Daquilo ali eu achei que eu ia deslanchar e fui trabalhar no escritório da minha mãe, que também é arquiteta. E no escritório da minha mãe é a mesma coisa. Eu achei que eu ia já entrar no mega cargo, ela me colocou no cargo mais baixo que tinha para eu aprender tudo do início. Então foram experiências muito importantes na minha vida e eu trabalhei e consegui aprender tudo do zero. Então isso me deu uma oportunidade muito grande. Então foi assim que eu comecei as oportunidades. Então, na Florence eu aprendi tudo que eu sabia de decoração, de envolvimento, de detalhamentos, de móveis. E no escritório da minha mãe a parte técnica, a parte de edificação, detalhamentos. Então, eu tive as duas experiências nessas duas oportunidades. Renata, agora conta para nós como foi tirado o papel a ArcExpress. Pois então, no escritório da minha mãe, a minha mãe trabalhava com obra civil, ela faz prédios. E era aquela coisa muito maçante, mas ela me deu a oportunidade de, dentro do escritório dela, desenvolver a área de interiores. Eu fui pegando um cliente. Todo mundo tem que entender que no mercado da arquitetura não existe mágica. A gente começa do primeiro cliente. O primeiro cliente gosta do teu trabalho, ele te indica outro cliente, né? Como se fosse uma ramificação. Não existe outra estratégia. E eu comecei a entender que aquilo ali era um trabalho que tu te envolvia muito, o cliente te ligava muito, as coisas não tinham fim. As obras não tinham fim, tu começava num ano e 2 anos depois tu ainda estava fazendo a mesma coisa. Eu comecei a ver que os jovens me procuravam muito pela linguagem que eu tinha nos meus projetos e eu não podia atender eles, porque os custos do escritório eram muito altos e eles queriam pagar um valor menor. Por quê? Porque eles estavam se mudando, eles tinham um valor muito menor para pagar, então era uma coisa que não estava fechando. E paralelo a isso, era o ano de 2015, o cenário econômico era um ano de crise, as pessoas elas iam segurar o dinheiro, não é que elas não tinham o dinheiro, mas elas não queriam gastar. Então eu comecei a enxergar uma oportunidade econômica, comecei a enxergar um novo mercado que queria me contratar e comecei a enxergar uma insatisfação profissional do meu lado. Então eu juntei esses 3 fatores e entendi que ali eu tinha uma oportunidade muito grande. Só que ao mesmo tempo que eu tinha oportunidade muito grande, eu não podia esperar. Então, na minha cabeça tinha o express de tudo, o express de fazer, o express de atender. Então, dali nasceu a ArcExpress. Então, da mesma coisa que nasceu a ideia de empreender, a ideia de fazer, eu tinha que ter a ideia de mudar. Então, eu tive a ideia, eu comecei a entender que eu tinha que trabalhar planos, eu comecei a entender que para eu cobrar menos, eu tinha que fazer menos coisas. Eu comecei a entender que o que dava problema era a obra, então eu comecei a tirar coisas do modelo convencional de arquitetura. Então eu comecei a entender que eu teria que atender de uma forma diferente. E como eu sempre fui diferente em tudo que eu fiz, eu entendi a equação do negócio. Daí eu criei a ArcExpress. Uhum. E como que surgiu a ideia do Clube Arquitetura do Dia? Tudo nessa vida a gente tem que estar sempre se reinventando. Quando eu criei a ArcExpress foi um boom muito grande, e é o que eu falei, tudo que cresce rápido, tudo que é muito fácil, cai muito fácil.
Sim. Então a ArcExpress ela cresceu muito rápido, deu muito problema, a gente tem que ajustar, começar de novo, a gente só não pode desistir. Quando a empresa cresceu, a gente teve muita procura de franquias. A gente entendeu que o modelo de negócio não era franquias. Hoje a gente tem escritórios associados. Inclusive, a gente tem um escritório aqui em Cascavel, que é o Elas Arquitetura, que as gurias conduzem nosso modelo de negócio. E ao mesmo tempo que as pessoas começaram a procurar o treinamento do nosso modelo de negócio, eu comecei a me envolver com aquela coisa de ensino e comecei a entender que ao mesmo tempo que eu poderia ensinar e ter o dom de ensinar a arquitetura como gestão, eu tinha o dom de ensinar a técnica como arquitetura, que eram as duas coisas que eu sei fazer melhor. Então eu entendi que além de atender o profissional, eu poderia atender o aluno. Então todo dia eu passei a dar a dica do dia, e essa dica ela se converteu num site que hoje é o Clube Arquitetura do Dia. Então essa dica vai para o clube e esse clube ele se transforma no workshop. Então eu tenho dois assuntos diferentes, que é o empreendedorismo, que ele se transforma através da ArcExpress, e os workshops que vão através do Clube Arquitetura do Dia. E quais são os seus planos para o decorrer de 2017? Então, as coisas aconteceram muito rápido. A ArcExpress ela não tem 2 anos da ideia ainda, ela vai fazer 2 anos em junho. Então, esse ano eu decidi que eu ia me estabilizar e dar prioridade para as coisas que eu gosto. Então, eu vou me focar no Decor Express, na ArcExpress e no clube de ensino e nas minhas plataformas de crescimento, porque eu entendi que a minha marca vai crescer por disseminação. Então, esse ano eu vou me focar nisso. Os treinamentos, eles vão continuar acontecendo. Tem muita gente procurando aí na marca, mas não adianta eu ter 50 lugares se não vão ser os melhores. Eu não quero ter qualquer coisa, eu quero ter o melhor projeto, eu quero ter as melhores pessoas trabalhando comigo. Então, eu vou me focar em ser o melhor e a gente não vai fazer qualquer coisa, a gente vai fazer sempre o melhor. Muito obrigada, Renata, por aceitar participar do nosso programa. Muito obrigada, eu quero agradecer a FARG, quero agradecer o Elas, quero agradecer a todos os apoiadores que nos trouxeram até aqui e principalmente aos alunos por acreditarem. E quero dizer que é isso, faz parte do jogo, a gente tem que acreditar e a gente tem que mudar porque a gente consegue chegar lá. Até mais! O Arquitetura e Design fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau!